Boa noite. Tribuna Soberana de 24 de novembro. A semana fica marcada pela morte de mais uma personalidade marcante de Águeda, António Augusto Faria Gomes, e pela suspensão do projeto jornalístico do Região de Águeda, que a Soberania do Povo lamenta, manifestando solidariedade com todos os que ao longo dos últimos 24 anos produziram as 1234 edições deste nosso colega semanário, com quem tivemos o privilégio de privar de forma amistosa desde outubro de 1998. Notas iniciais, Júlio, boa noite. Boa noite. Perdão. As minhas notas, eu também, no sentido que o Jorge introduziu neste programa. Naturalmente, uma nota pesar pelo falecimento do Dr. Faria Gomes, uma personalidade e um aguedense, como costumamos dizer, de 4 costados, ou de 7 costados. E, naturalmente, uma perda para a Águeda, e espero que não seja esquecida esta personalidade por aquelas associações e, portanto, por todos aqueles que com ele conviveram ao longo dos anos. A outra nota tem a ver também com a suspensão do projeto Região de Águeda. Naturalmente que subscrevo aquilo que o Jorge Costa disse, é uma perda para a Águeda, uma voz naturalmente diferente deste projeto que é a Soberania do Povo, e lembrar, ou melhor, esta suspensão do projeto do Região de Águeda veio trazer-me à lembrança outros projetos muito interessantes que a Águeda teve: Independência da Águeda, a Voz da Águeda, o Litoral Centro, que por umas razões, por outras razões, mas todas elas com certeza muito justas e com certeza com resultado para aqueles que viveram estes projetos muito penoso, mas de facto a Águeda arrisca-se a ficar na história por ser um local onde a imprensa local não tem, e perdoe-me a expressão, onde não tem espaço para poder desenvolver a sua atividade. Espero bem que não, que as coisas continuem, mas esta é uma perca também para a pluralidade da opinião, para aqueles que possam pensar contrário daquilo que é escrito nos outros jornais, e naturalmente que vai aqui também um abraço solidário para as pessoas que trabalhavam no Região de Águeda. Rita, boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Júlio, boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Naturalmente, faço das palavras do Júlio as minhas e, portanto, assinalo o decesso da figura ímpar do professor Dr. Faria Gomes, que é uma figura inigualável da nossa sociedade e que, sim, espero que a memória dele não seja esquecida. Também aqui uma palavra para a suspensão da edição do Jornal Região de Águeda, que se espera que seja uma suspensão e não uma interrupção. E a verdade é que, se nós formos a analisar as várias edições de jornais em papel que têm vindo a ser encerrados ao longo dos últimos anos, é de lamentar e que significa o seguinte: significa que cada vez menos há apoios para a imprensa escrita e não se percebe que são dos principais instrumentos que permitem que as pessoas e as populações tenham acesso a uma série de informação que não lhes chega por via digital. Nós ainda temos uma sociedade ainda apegada ao papel, ainda temos uma sociedade que precisa de receber as notícias em casa, e aqui no nosso concelho fazia todo o sentido termos dois jornais diferentes, mas dois jornais que, à sua medida, nos forneciam as notícias que nós precisávamos e que nos garantiam uma proximidade do poder decisor, do poder executivo e das notícias da nossa terra. Portanto, é uma notícia triste e que esperemos que seja reversível. E face a duas notícias tristes, eu trazia aqui uma nota inicial de esperança e de alento, e para não ser tudo tão triste. E é o nascimento de Damian, que é um menino que nasceu na República Dominicana no dia 15 de novembro de 2022. Este nascimento foi assinalado de forma simbólica pelas Nações Unidas como o bebé 8 bilhões. E este nascimento na capital da República Dominicana, no seio de uma família muito pobre,
sendo assinalado como o bebé 8 bilhões, é um sinal de esperança, é um sinal de que a vida pode ser melhor, é um sinal de resiliência e é um sinal de que a humanidade pode acreditar que há dias cor-de-rosa e que a vida tem tudo para correr bem. E nasceu num local paradisíaco que vale a pena visitar, em Punta Cana, provavelmente ali muito próximo da praia de Bávaro. Vamos aos assuntos desta semana, porque nem tudo são tristezas. Está aberta a época de Natal em Águeda, com um investimento municipal de 300 mil euros por parte da autarquia. Uma aposta, sobretudo, a pensar nos comerciantes, como disse Edson Santos, o vice-presidente do município, em entrevista que nos concedeu. Júlio. Festa de Natal, já tivemos a oportunidade de trocar aqui no programa anterior algumas impressões sobre a importância do Natal para as famílias e para cada um de nós em particular. A ornamentação de Natal este ano está um pouco mais estendida, digamos assim, pelas ruas da nossa cidade. Sabemos que é um investimento que a Câmara Municipal tem vindo a assumir ao longo destes anos. Este ano, uma vez mais, cerca de 300 mil euros, é aquilo que está. E a propósito da referência que fez, e que o Dr. Edson, na entrevista, também dá algum relevo, tem a ver com a importância que a iluminação, o Pai Natal maior e mais pequeno tem para o comércio local. A minha questão é, digamos, é saber se este investimento, de facto, tem o tal retorno que é falado pelo Dr. Edson, que diz que espera 200 mil visitantes à Águeda. Admito perfeitamente que isso possa acontecer, mas se depois esses visitantes deixam em Águeda, no comércio local, alguma coisa que valha a pena aos nossos comerciantes estarem abertos, e também se os nossos comerciantes estão disponíveis para ter os seus comércios abertos, e o que nem sempre acontece. Quando foi do Agitagda, tivemos dias de grande movimento na Baixa da cidade e tínhamos restaurantes fechados, não é? E, portanto, admito que agora seja diferente e que possa acontecer de forma diferente, não deixa de ser muito dinheiro. Registro também o facto de haver uma redução do tempo em que a iluminação vai estar ligada e uma nota pela positiva. Digamos, a mudança nesta altura de Natal foi feita na Alta Vila, que possa também trazer uma luz para os próximos meses que se vão seguir, porque a Águeda não é só Natal nem Agitagda. A Águeda também depois tem mais não sei quantos meses que é preciso tornar a Alta Vila mais apetecível, colocar aquilo que muitos que a visitam se queixam, não haver um bar de apoio, não haver umas casas de WCs, enfim, um mínimo de condições para as pessoas que visitam a Alta Vila. Portanto, preparar... O Parque da Cidade, não é? É o Parque da Cidade. E, portanto, o Parque da Cidade que deve ter o mínimo... Está bonito. Está muito bonito. Está bonito. Tá. Mas era preciso agora, passado que seja o mês de janeiro, pensarmos... das infraestruturas condignas para que se possa usufruir do mesmo, não é? É isso mesmo. Rita, uma adepta confessa do Natal, desta quadra que se avizinha. Também sou de Alta Vila. Sim, claramente. O Natal, para mim, é a melhor altura do ano, a altura mais bonita do ano. Eu já tive a oportunidade de partilhar, a propósito de outras edições do Águeda Natal, que acho que este investimento, este ano de 300 mil euros, tem que ser perfeitamente justificável com o retorno que trará certamente, ou que deverá trazer para os comerciantes e para o turismo. Eu gostava, muito honestamente, que a entrevista do nosso vereador, que o Dr. Edson, tivesse sido mais incisiva nas vantagens deste evento para a Águeda. Nós já sabemos que a aposta da Câmara Municipal no Agitagda e no Águeda Natal é clara e não o escondem, portanto, contra isso nada. Eu gostava era de perceber, com dados concretos e palpáveis, em que é que se traduz o retorno destes investimentos para, no fundo, para o comércio, para a população e para o turismo. Porque, e não ressalta isso diretamente desta entrevista, já percebemos que vamos trazer mais pessoas à Águeda, já percebemos que a Águeda é falada nas redes sociais e que é, no fundo, lançada no mundo. Mas, e como o Júlio diz, o que é que isso representa para o nosso comércio? O que é que isso representa para o nosso turismo? As pessoas investem cá, as pessoas compram, as pessoas pernoitam cá.
Isso era importante fazer um estudo acerca disso, para que nós consigamos de uma vez por todas perceber se o investimento que é feito tem o retorno que se espera com o mesmo. Porque a verdade é que a cidade fica mais bonita, iluminada, fica mais simpática, então quando tiver música na rua ainda melhor. Perfeito. É bom vermos a cidade com gente, é bom que Águeda seja falada, isso é inegável. Agora também é importante é que as pessoas entrem nas lojas e comprem, vão aos restaurantes e consumam, pernoitem na nossa hotelaria, porque isso é que traz retorno. Isso é que faz com que o nosso comércio e as nossas infraestruturas se adaptem àquilo que é necessário para que a cidade saiba bem receber. Também gostaria de ter visto na entrevista do Dr. Edson o seguinte: gostaria de ter percebido quais foram as demarches da Câmara Municipal junto dos comerciantes, se diretamente ou se através, nomeadamente, da Associação Comercial de Águeda, para que os comerciantes se sentissem envolvidos com esta iniciativa. Porque é de louvar que a Câmara Municipal desenvolva uma iniciativa na qual investe muito, muito dinheiro em prol do comércio e do turismo. Mas também é importante perceber o que é que os operadores, na prática, pensam sobre isto. É importante perceber se eles entendem como vantajoso e é importante que eles percebam o papel ativo que têm que ter para que esta iniciativa tenha o retorno expectável pela Câmara Municipal. Porque o Júlio disse muito bem, houve dias do Agite Águeda onde as pessoas, os turistas, não tinham sítio para almoçar. Portanto, se Águeda for uma cidade que está cheia de turistas, mas for fantasma em termos de comércio e em termos de turismo, não há retorno. Portanto, é importante perceber que condições é que os nossos comerciantes têm para adaptar os horários àquilo que são as exigências deste evento. Eu gostava de perceber se a Câmara Municipal, previamente à realização deste evento, se teve esse feedback dos comerciantes, sabe qual é a realidade dos comerciantes, porque a verdade é que nós dizemos muitas vezes, é importante que o comércio esteja aberto com os horários de funcionamento alargados, de forma a se adaptar à necessidade deste evento. Mas também é preciso perceber se a estrutura do nosso comércio é compatível com este tipo de realidades. Se nós estivermos a falar de um pequeno comércio que tem um trabalhador e que tem que ter um horário de 8 horas por dia, se justifica. Não é? Como é que consegue estar aberto, por exemplo, nas horas de maior afluxo, que se calhar são após o horário laboral? E eu gostava que realmente a Câmara tivesse uma noção, que eu não sei se tem, do comércio local e de se o comércio local se consegue ajustar às necessidades deste evento por forma a conseguir ter o maior retorno possível. Porque é verdade, nós temos lojas fechadas durante este período, temos restaurantes fechados e, portanto, é importante perceber porquê. E ruas cheias. E ruas cheias, de gente que vai ver montras apagadas. Portanto, era muito importante. E eu gostava realmente de ter visto isso na entrevista. Quanto ao demais... Permite-me, claro. A propósito desta questão, naturalmente que depois podemos ir à procura e vamos encontrar aspectos relacionados com esta altura do Natal, do envolvimento de outras organizações, de iniciativas que, a propósito do Natal e aproveitando toda esta vivência que vamos ter nos próximos tempos, com as iluminações, com as iniciativas que estão previstas, depois há um envolvimento interessante. Por exemplo, a inauguração, no sábado ou no domingo, teve a participação de uma banda do nosso concelho, a banda castanheirense. É uma forma de envolvimento. Estão previstos alguns espetáculos com outras associações. E de promoção? E de promoção. São previstas outras iniciativas, a propósito da Águeda Natal, com o envolvimento de outras organizações. Eu acho isto muito interessante. Por exemplo, só para citar duas, que foi aquelas que a Cerciago abriu uma loja de Natal. Já é normal abrir, mas abriu na rua, lá embaixo na rua Vasta Gama, creio que ela, creio que vinha lá no passeio depois da sua abertura. Mas, por exemplo, o Património dos Pobres abriu na rua Luís de Camões, não sei, não tenho informação se é para continuar depois do Natal ou não, ou desta época até aos Reis, mas, digamos, é um envolvimento também de uma instituição que acaba por aproveitar, que este aproveitar seja bem entendido, o facto de termos
ornamentações de Natal, estarmos no Natal e muita gente visitar Águeda. E, portanto, admito que isto também possa, para estas associações, ser uma fonte, não direi de grande receita, mas pelo menos de ajuda para as grandes dificuldades que estão a atravessar. A Comissão Nacional de Eleições tomou posição sobre 11 queixas que foram apresentadas pelo Partido Socialista de Águeda contra 5 autárquicas deste Conselho, todos candidatos pelo PSD nas últimas autárquicas, por alegadas violações da proibição de publicidade institucional em período eleitoral, remetendo os processos para o Ministério Público. Júlio, no que é que isto vai dar? Se é que vai dar em alguma coisa. Não faço ideia nenhuma no que é que vai dar. Se eu soubesse... seria da minha parte até ficava satisfeito com isso. Sempre que há eleições, e neste caso das autárquicas, a Comissão Nacional de Eleições, em todas elas, são dezenas de casos que depois resultam em processos, uns arquivados e outros para a Comissão Nacional, para o Ministério Público. Daquilo que eu procurei perceber, não têm sido, ao longo dos anos, muitos processos que no Ministério Público, a propósito dos deveres de neutralidade e imparcialidade que devem ter os titulares de cargos públicos, neste caso, Presidente de Junta ou Presidente da Câmara, não têm sido muito aqueles que acabaram por ser condenados. Eu não conheço o que é que está em causa, daquilo que me apercebi, terão sido publicações feitas no Facebook. E em sites das próprias autarquias? Sim, mas essa, sinceramente, não... Com certeza. E publicações até em jornais locais? Pronto, então lá está, a minha rede de informação está a falhar redondamente e, portanto... Mas, no meio disto tudo, o que é que eu quero dizer com isto? Seja partido A, partido B ou partido C. Se o dever de neutralidade e de imparcialidade foi posto em causa se fosse no Facebook, fosse no jornal da paróquia, perdoe-me a expressão, fosse no jornal, fosse onde fosse, enfim, é para isso que há as autoridades. A Comissão Nacional de Eleições entendeu que houve ali um problema. Manda para o Ministério Público. Um indício de violação. O Ministério Público decidirá. Se é antes das próximas eleições, isso não faço ideia nenhuma. Se for como o processo do Sócrates, daqui por 12 anos ou 15, talvez vamos a umas coisas. Era bom dizer que a justiça é lenta, mas não tarda. Mas às vezes é lenta, tarda e não resolve. Não, isto é uma à parte, naturalmente não... A presunção de inocência em todos os casos deve ser... E da mesma forma, e aqui também queria ser muito objetivo, da mesma forma como noutras alturas, em Águeda, quando houve alguns processos, não me ouviram dizer que era tudo um monte de lixo, perdoem-me agora a expressão, agora também não vou dizer, ou melhor, vou utilizar as mesmas palavras que sempre utilizei sobre isto. A justiça que é da justiça. E aqui não é a retórica normal dos políticos, é a justiça que é da justiça, a política é da política. Não, se a neutralidade e a parcialidade não foi posta em causa, que haja naturalmente punição desses casos. Mas vamos ver. Não deixa de ser interessante é que o Partido Socialista em Águeda a fazer queixas ao Ministério Público, neste caso parece que há aí outras coisas também que estão a ser denunciadas. Um dia destes, eu já disse isto aqui no programa, isto deve estar aí guardado nos registros, não é? Um dia destes o Ministério Público abre uma secção em Águeda só para tratar de processos que estão a ser postos. Vai. Olha, agora tem mais... Só um dos... Peço desculpa, Rita. Dos acusados, creio que é o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Travassões, são 4 ou 5. Eram 4, não é? Mas só 3 é que vão avançar. Foi um arquivado, só 4. É um bocado pesado isto. É um bocado pesado. Rita. Bem, eu também não conheço o teor propriamente dito das publicações que estão a ser alvo destas queixas. E não conhecendo, não me vou pronunciar se, no meu ponto de vista, há indícios ou não, portanto, não me cabe a mim sequer esse juízo de valor, porque eu não conheço. Agora, aquilo que me cabe a mim dizer é o seguinte: se o PS entendeu que o normativo
da lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais foi violado, nomeadamente aqui o artigo 41, que até, na minha cábula até o coloquei aqui, fez muito bem em ter comunicado para a Comissão Nacional de Eleições, porque é o órgão competente para analisar esta matéria. A verdade é esta, nós temos que perceber que esta obrigação é uma obrigação, o dever de neutralidade e de imparcialidade, que as entidades públicas estão obrigadas durante o decurso das campanhas eleitorais. É um dever que tem como finalidade a garantia do princípio da igualdade de oportunidades entre todas as candidaturas, não é? E, portanto, a verdade é esta. Se algum dos acusados aqui violou este dever de neutralidade e imparcialidade, nada melhor do que o Ministério Público para investigar e perceber se efetivamente houve indícios desta violação. Portanto, acho que isto até ver é uma não notícia. Neste sentido, são os cidadãos a exercerem os direitos de que têm possibilidade de o fazer. Ora, o PS teve a possibilidade de fazer uma queixa para a CNE, fez. A CNE avaliou, entendeu que realmente deveria endereçar estas informações para o Ministério Público e agora deixar o Ministério Público fazer aquilo que lhe compete, que é investigar e perceber se efetivamente estes acusados deverão ser julgados por aquilo que são indícios de crimes. Se forem julgados, têm a possibilidade de se vir defender, enquanto arguidos no processo, têm essa possibilidade de carregar para o processo aquilo que devem em sua defesa. Portanto, são os órgãos judiciais a funcionar e, portanto, até ver, vamos deixar estar e vamos avaliar a final. Isto ter cargo público e ser presidente de junta e utilizar o Facebook, ou utilizar o boletim da freguesia. E há bocadinho utilizei o Jornal da Paróquia sem querer pôr em causa as virtudes que esses jornais também têm, creio que ainda não há algumas freguesias. Mas, repito, isso se não houve neutralidade, faça-se justiça. Mas a Comissão Nacional de Eleições não tem condições para isso, mas durante o dia das eleições, por exemplo, no dia das eleições e na véspera, no dia de reflexão, se a Comissão Nacional de Eleições fosse dar andamento a todos os telefonemas e a todas as queixas que os partidos políticos mandam para a CNE, ou o cidadão individualmente telefona para a CNE a dizer está-se a passar isto aqui em Águeda, na freguesia tal, está aqui o senhor fulano de tal, a indicar, olha que é no... Eu não vou dizer o número, só iam logo identificar. É ali. E, não é? A cruzinha é ali. E à porta, e a abraçar, e a levar as pessoas, ir a casa buscá-las. Também temos isso. Mas isso não é crime. Isso não é crime. Pelo menos até hoje que eu saiba, só uma vez, aqui há uns anos atrás, é que um nosso conterrâneo foi chamado a dizer porque é que estava a fazer isso, mas, enfim, foi só chamado para dizer que estava ali. Mas a verdade é que é assim, esta previsão de violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade não determina que os órgãos dos cargos públicos não possam fazer intervenções e não possam emitir opiniões. Não podem utilizar os meios. Eles não podem intervir, o que a lei diz é isto é importante, não podem intervir direto ou indiretamente na campanha eleitoral, nem praticar atos que de algum modo favoreçam ou prejudiquem uma candidatura a uma entidade proponente em detrimento ou vantagem da outra. Ora, importa-se repetir, Rita, não podem intervir direto ou indiretamente na campanha eleitoral. Então, se eu sou presidente de junta. Mas não é intervir, é intervir no sentido de prejudicar ou favorecer diretamente uma candidatura. Ou seja, é no sentido da garantia da igualdade de tratamento e de imparcialidade. É óbvio que se é candidato ou se é recandidato, naturalmente terá que fazer campanha eleitoral e gáudio dos seus feitos. E, portanto, é difícil, isto é uma matéria que é difícil de provar. Eu lembro-me de ter visto, já não me lembro se foi em 2021, um acórdão em que determinava a absolvição de um candidato presidente da junta de freguesia que em determinado comício tinha apoupado umas pessoas que estavam lá, que eram, já não me lembro se eram do Chega, se eram daquele partido, de outro partido. Iniciativa? Não.
como é que era aquele Partido Nacional? Sim. Pronto. Sim. E que eu tinha dito, em pleno comício, aí vêm estes meninos que só sabem é prejudicar, pronto, e disse uma série de coisas. E a verdade é que ele foi feita a queixa dele, foi levado a julgamento e ele foi absolvido porquê? Porque ele, ao ter feito aqueles desabafos, não foi com a intenção direta de prejudicar a outra campanha eleitoral, foi num determinado contexto de umas eleições que tinham sido muito tumultuosas e que, portanto, tinha havido ali apupos de parte a parte. E, portanto, o contexto onde os desabafos são feitos, o contexto onde as emissões de intervenção são tidas, também contam. E tem que haver aqui uma intenção real de se prejudicar ou de favorecer uma outra candidatura. E, portanto, este contexto, em sede depois de investigação e em sede depois de julgamento, é importante. Por isso, nesta fase, o PS fez muito bem, reclamou, a Comissão Nacional de Eleições entendeu que haviam indícios, agora cabe aos órgãos competentes fazer o seu papel, investigar, levar a julgamento se tiver que julgar, que levar e depois aí decidir se há o que se tiver que se decidir ou arquivar. Continuamos na política autárquica. Na próxima segunda-feira, a Assembleia de Freguesia de Blaseima do Chão, Castanheiro do Voga e Agadão vota a desagregação da União. Faz sentido aprovar esta proposta em concreto, Júlio? Já falámos aqui de muitas desagregações, menos outras desagregações, não são muitas, são outras. Os nossos amigos de Blaseima, os de Agadão ou os da Castanheira, acham que sim. Por isso é que estão a fazer esta discussão. A minha opinião, já manifestei noutras oportunidades sobre esta matéria, quando foi feita a junção, foi feita a regra esquadro. Não é? Tinha que ser e foi feita assim. A junção administrativa? Foi uma decisão administrativa, de facto. A minha questão é porque foi uma surpresa ter aparecido Blaseima, Agadão e Castanheira agora a fazer esta discussão. Não tive condições para procurar informação para saber se é em Blaseima que a questão está a ser mais colocada, ou se é na Castanheira, ou se é em Agadão, sabemos todos que sempre houve ali uma fronteira, uma grande rivalidade entre Agadão e Blaseima e Castanheira, mas isso é como Barroio e Aguada, é como Águeda e a Borralha, e portanto, eu quis aí, não há novidade nenhuma. Portanto, se as populações estão a discutir de forma correta, sem influências, porque nestas coisas estamos a falar também de política, não é? Uma coisa é ter um presidente de junta nestas três localidades, Blaseima, Agadão e Castanheira. Outra coisa é nas próximas eleições haver um presidente de junta em Blaseima, outro em Agadão e outro na Castanheira. Portanto, a correlação de forças no Conselho de Águeda, como nos outros conselhos do país, pode ser alterada de forma significativa. Assim, é nesta questão, Águeda e Borralha está, não é? Aguada e Barrow está resolvido. Estão até à deliberação da Câmara Municipal. Tem parecer positivo, não é? Faltam agora outras duas etapas, que é a Assembleia Municipal e a Assembleia da República. Sim, mas a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal vão estar contra uma decisão tomada pela maioria dos órgãos locais e a população a participar como participou na Borralha e a ter intervenções como teve, por exemplo. Acho que algum executivo se vai opor, pode. E a própria composição da Assembleia Municipal, não é? Também, agora, tendencialmente, segue... Que, por exemplo, em Aguada de Baixo e Barroa, houve ali algumas contradições depois na votação, que eu ainda não percebi muito bem porque é que foi, mas isso é natural, as pessoas podem ter partido para o projeto com determinada ideia e depois no desenvolvimento do projeto terem percebido, por esta ou por aquela razão, que não era... Estranho é que, por exemplo, Recardens e Espinhel não estejam a fazer esta discussão. E é bom sinal, é sinal que estão unidos e é sinal que é para a frente. Tive a oportunidade de procurar perceber entre Recardens e Espinhel, com os amigos lá, deixa lá isso, estamos bem, porque é estar agora... Houve uma abordagem em Assembleia de Freguesia, mas sim, não passou disso. Não passou disso. Houve uma sessão de esclarecimento, não foi? Agora, eu percebo isso e está a acontecer um pouco aí por todo o país, como é óbvio, vamos ver qual é o desenvolvimento, mas também, lá está... Estamos a falar de política, como eu disse há pouco. O aproveitamento que alguns protagonistas da nossa praça política estão a fazer de todos estes processos
também, enfim, também é questionável, mas isso, a cada um é que sabe as linhas com que se cose. Agora, como dizia o poema e cantava Zeca Afonso, o povo é quem mais ordena. Se o povo quer... O povo não queria esta junção, obrigaram a ter. Agora, se tem a possibilidade de voltarem a estar sozinhos, quem somos nós? Eu nem vivo em Blasaima, nem em Agadão, até gostava daquela zona serrana, é muito bonito. Rita, que opinião sobre isto? Isto, no fundo, é importante perceber o seguinte: qual foi o contexto em que foram feitas as agregações de freguesias? Foi um contexto em que estávamos em 2012, 2013. Sim. Não foi uma maioria absoluta do PSD e CDS, isto é chamada Lei Relvas. No Parlamento, sim. Em que se decidiu, em função de medidas da Troika e medidas de contenção, que a agregação de freguesias deveria ser implementada. E foi feita uma Na altura que se falou na agregação de municípios. De municípios, é verdade. E esta agregação foi feita como? Foi feita, conforme o Júlio disse e descreveu bem, de régua e esquadro. A população não foi ouvida. Não foram feitas assembleias municipais para discutir este assunto, não foram feitas assembleias de freguesia, ou foi feita uma decisão de poder central em que vamos agregar esta com aquela por questões meramente territoriais e economicistas. Agora, a verdade é que há critérios que não se podem deixar de ter em consideração. A identidade cultural das pessoas, a identidade regional e local. Há freguesias que, naturalmente, fruto do seu desenvolvimento, têm ali divergências que não conseguem ser superadas. E isso, naturalmente, provoca, em vez da agregação ser plena, provocou sempre aqui diferenças que foram sempre insuperáveis. Ora, esta lei o que vem permitir é o quê? É permitir dar voz aos intervenientes. E, nesse sentido, se as populações não estão satisfeitas, se entendem que o retorno ao modo original cumpre melhor os seus propósitos, então este é o mecanismo certo para, em Assembleia de Freguesia, se pronunciarem e votarem. Depois, a Câmara emitirá o seu parecer, Assembleia Municipal a mesma coisa, e chegará à Assembleia da República. Agora, a verdade é esta. Este retorno e esta correção da dita Lei Relvas é dar voz a quem deve ter voz. Neste caso, que são as populações. Que esta lei passou absolutamente por cima daquilo que era a vontade das pessoas, a vontade dos cidadãos. E, portanto, estamos agora a corrigir aquilo que não foi feito na altura. Por isso, se realmente isto foi um casamento falhado, e se Blasaima, Agadão e Castanheira entenderem, em sede da Assembleia de Freguesia, que cumpre melhor os interesses das suas populações, haver 3 juntas de freguesia autónomas, desde que se cumpram os requisitos previstos na lei, a população... Eu aí tenho dúvidas que, não é? Aí, estejam cumpridos todos os requisitos. Peço desculpa ter interrompido. Em sede que é de população, por exemplo, números mínimos. E de estruturas... Serviços de apoio. Pois, porque eles têm que ter... vamos ver. Não estamos a falar... Bem, porque a lei tem requisitos muito específicos. Tem que ter um trabalhador afeto depois à nova junta, tem que ter pelo menos 4 estruturas de apoio. De 5 ou 6 que ela elenca, penso que são 5, tem que ter pelo menos 4. Sim. Depois tem que ter um número mínimo de fregueses. E, portanto, eles têm que cumprir com isto, para além de terem um relatório de sustentabilidade financeira que têm que apresentar, pronto, e depois a identidade cultural e histórica. Agora, desde que consigam cumprir os requisitos e que a vontade popular, que é um dos requisitos também, tenha peso e que seja expressa na Assembleia de Freguesia, quem sou eu para lhes dizer que devem se manter agregados quando a vontade é desagregarem-se? Agora, curiosamente, e eu passei os olhos numa notícia que era de inícios de novembro, em que dizia que até meados de outubro só tinham dado entrada na Assembleia da República 9 projetos de desagregação. Ou seja, daquilo que era esperado um boom de desagregações, em meados de outubro, e nós sabemos que estas desagregações têm que ser todas aprovadas até ao final do ano, só tinham entrado 9 propostas. O que significa que somos portugueses e estamos a deixar tudo para a última da hora. Mas é esse o caso. E a coisa depois vai-se fazer. É esse o caso. Ou afinal... Admito. Pois, não é? Ou afinal, demos voz à população e as populações dizem, afinal, isto não é tão mau quanto isso. Vamos para as notas finais desta edição, Júlio.
Duas notas e depois uma mesmo para finalizar mais pessoal. Duas notas finais. Para dar os parabéns à Associação Filarmónica de Aires de Ribeira pela passagem dos seus 125 anos, pelo concerto que realizou no Centro de Artes e pelo facto de ter renascido, digamos, e se afirmar também no panorama musical e cultural do nosso concelho. O outro tem a ver com uma iniciativa que eu considero interessante também. Normalmente nós quando falamos da Águeda e das questões ligadas à Igreja, falamos no nosso São Sebastião, os de Recardens falam no São Miguel, a nossa padroeira é Santa Eulália, a nossa padroeira é da Águeda, e vai haver também festa da padroeira da Águeda, de 9 a 16 de dezembro, que se juntarmos isto tudo às iniciativas que estão a ser feitas a propósito da Águeda Natal, acho que também é uma boa iniciativa que devemos registar. Por último, queria dizer a todos aqueles que nos estão a ouvir que esta é a minha última participação na Tribuna Soberana. É uma decisão meramente pessoal, não tenho rigorosamente nada mais a acrescentar que não isso, a não ser agradecer o convite que me foi endereçado e o facto de me terem endereçado esse convite numa altura em que pessoalmente também foi, digamos, foi um estímulo para eu poder desanuviar, perder uma expressão um pouco, mas agradecer a amabilidade da Rita de me ter acompanhado durante cerca de um ano, mas é que estão criadas neste momento, para mim, as condições para eu abandonar esta tribuna, esperando que o programa continue, que venham outros intervenientes e que possam trazer para esta discussão aquilo que eu não fui capaz de fazer e, portanto, com certeza outros farão bem melhor que aquilo que eu fiz. Nós é que estamos agradecidos pela disponibilidade que o Júlio revelou para nos acompanhar neste projeto de televisão local ao longo de 14 edições ao lado da Ana Rita Carlos. Para nós foi um privilégio imenso tê-lo aqui connosco nestas 14 edições. Rita. Bem, eu tenho que começar por esta nota final do Júlio. E publicamente agradecer o facto de ter tido um companheiro que manifestou sempre lisura e elevação nas intervenções, e isso é um privilégio nos dias de hoje. E, portanto, sinto-me muito grata de ter tido esta possibilidade de partilhar esta tribuna com o Júlio, a quem agradeço, e sempre moderada pelo Jorge, naturalmente, que agradeço também. E que espero que isto também seja uma suspensão e não um interregno, portanto, à semelhança do Região da Águeda. E para a nota final, depois desta breve nota de suspensão, eu deixo aqui o apelo para as pessoas participarem na recolha para o Banco Alimentar, que vai decorrer nos dias 26 e 27, portanto, o próximo fim de semana, sábado e domingo, que mais uma vez o apoio logístico está a cargo do Rotary Clube de Águeda, que há muitos anos desenvolve esforços para que tudo corra bem e, portanto, faz um trabalho que muitas vezes não é visto e não é reconhecido, mas faz um trabalho absolutamente notável, porque é a entidade responsável para que a recolha do Banco Alimentar se processe e se operacionalize nas grandes superfícies. Sem o Rotary Clube de Águeda, a verdade é que a recolha do Banco Alimentar não conseguiria ocorrer aqui nas nossas grandes superfícies. E, portanto, apelar à solidariedade das pessoas, dizer que o Natal também é isto. O Natal é nós sairmos da nossa conchinha para podermos dar aos outros e, portanto, ainda que o nosso contributo seja pouco, é sempre um contributo. E é um contributo que é muito relevante para as pessoas do nosso concelho, porque aquilo que nós recolhemos vai ser redistribuído pelas instituições do nosso concelho e que vão apoiar os nossos. E, portanto, se cada um de nós, nesta altura do Natal, puder vir ajudar a que se colmatem muitas lacunas, porque há fome em Águeda.
eu deixo este apelo para que possamos ser mais solidários, porque sendo mais solidários também seremos certamente mais felizes. E a campanha do Banco Alimentar é no próximo sábado e no próximo domingo em vários pontos comerciais do nosso concelho, com supervisão do Rotary Clube de Águeda. É o final da última Tribuna Soberana de novembro de 2022, que foi um mês muito chuvoso, motivando subidas do caudal do rio de Águeda e cheias na zona ribeirinha. Na próxima semana vamos tentar ter em estúdio Gil Natais, muito viajado nas últimas semanas, e Paulo Matos. Boa noite, bom fim de semana.